No Brasil, nós tivemos a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, diferentemente da Europa, onde você já tem um regulamento de dados. Com isto, vou pegar um exemplo, um incidente de dados em que a empresa tem que comunicar a ANPD, a lei não dá os detalhes, como que é essa comunicação, para quem vai, quanto tempo. Então a regulamentação é muito importante para deixar bem claro qual que é a regra do jogo para todas as partes, para, vamos dizer, a empresa, o governo, para o próprio titular de dados. Então esta definição para a gente é muito importante, ganha-se tempo, com isso até podemos dizer que mitigamos o risco que um titular possa correr num vazamento de dados, por exemplo. A regulamentação ela é importante de ser madura. Eu sempre digo que é melhor demorarmos um pouco mais de tempo para regulamentar do que soltar uma norma, uma regra não muito precisa. Então, nós temos fases obrigatórias a seguir numa regulamentação, como tomada de subsídio, que não é obrigatório, mas o Brasil gosta de fazer, é uma forma de mostrar mais transparência, mais proximidade de todos os setores. Depois nós temos um estudo com análise de impacto regulatório, onde a gente vai ver qual que é o objetivo daquela norma que nós estamos traçando. A seguir tem uma consulta pública e tem uma audiência pública, onde a gente busca especialistas no assunto e com isso chegamos numa norma mais precisa para a NPD, segundo a lei, e ouvindo de alguma forma todos os setores, tá? Seja o setor acadêmico, o setor comercial, o setor tecnológico e até mesmo os organismos de governo. Próximos anos, nós temos muita norma a fazer ainda, vamos dizer, nossa lei é nova, a autoridade é mais nova ainda, com um pouco mais de 3 anos, e nós temos praticamente 65 artigos ainda por regulamentar. Tá? Então, o nosso desafio é fazer essa norma, atender casos que extrapolam a agenda regulatória que nós estabelecemos a cada biênio, em termos de quais as normas que nós vamos dar prioridade. Então, normalmente, ao longo do ano, algum ponto nos chama atenção e nós passamos para um guia, que é uma norma um pouquinho menos trabalhada, mas que tem a missão principal de apagar algum incêndio. Então, nós não fazemos todas essas fases que eu citei em termos de normatização, mas já damos um direcionamento para a sociedade, como a NPD vê aquele tema. Isto facilita para quem está entrando já saber qual o direcionamento que aquele tema está seguindo, até que aquele guia se torna uma norma. Fundamental, eu acho que a nossa economia digital globalizada, ela está calçada em transparência e confiança, então tem que existir isto, e isto nós vamos conseguir com vários diálogos, com diálogos bilaterais, com diálogos com blocos, obedecendo à soberania de cada país, as características de cada país com as suas leis. O importante é que o brasileiro tenha ciência do que está sendo protegido em seus dados pessoais e que essa proteção, pelo menos num estágio mínimo, ocorra fora do país. E para obter isso, esse diálogo é importante, diálogo com blocos, diálogo com países, e o objetivo sempre baseado nisso, acelerar algum processo em que se normatize qual que vai ser a transferência internacional a ser seguida por países ou por blocos. Simpósio de privacidade já é o segundo simpósio que nós participamos. Você tem uma noção bem
abrangente do todo. Então, não estamos vendo apenas Europa, mas estamos vendo qual é a postura e as medidas que os Estados Unidos têm feito, assim como os países da África, países da Ásia. Então, é uma forma da gente estabelecer essas relações. Paralelo a esses acontecimentos do simpósio, nós temos oportunidade de reuniões bilaterais, onde, nesse simpósio, por exemplo, a gente já pré-estabeleceu um memorando de entendimento com a agência italiana, e isto é importante para quem está, como o Brasil, há menos tempo e pode aproveitar a experiência, expertise e até mesmo o material que quem está há mais tempo nessa corrida, em termos de proteção de dados, possam vir a nos fornecer. E, além disso, você estabelece um network fantástico para futuras ações dentro da nossa autoridade. O objetivo prioritário a nível nacional é ocupar o nosso espaço. O que é? Nós temos uma autoridade ainda de forma bem reduzida em questão de quantitativo de pessoal, apesar da qualidade ser muito boa. A prova disso são nossas entregas, mas nós precisamos, face ao tamanho do Brasil, face ao tamanho do desafio que proteção de dados pessoais nos dá, fortalecer, aumentar o nosso time, dar uma estrutura mais de uma autarquia especial, que é a nossa posição hoje, um acréscimo em termos de orçamentação que é necessário para essa nova estrutura e brigar pelas áreas que nós vemos que é da NPD. Exemplo disso, eu cito inteligência artificial. Foi feito um estudo, nós participamos desse estudo. Quando recebemos o material produzido pelo Congresso Nacional, vimos uma série de similaridades entre o material produzido e a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que poderia, se tiver autoridades diferentes controlando os dois temas, vir a ter problemas até para a segurança jurídica, já que teríamos duas autoridades falando sobre o mesmo assunto, podendo fazer sanções diferentes. Então, nós participamos desses eventos, estamos vendo que ele está seguindo um curso bem natural, onde as agências setoriais, cada um vai tratar especificamente do seu tema, e haverá uma agência, uma autoridade central, no caso, a indicação verbal, pelo menos até o momento, tem sido em relação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai centralizar essas ações, estabelecendo um fórum de reguladores, onde todas as agências reguladoras vão participar, com um conselho mais amplo, com participação da sociedade, do governo, de academia, com vários representantes. É um conselho grande, que seria um conselho consultivo dessa autoridade, a NPD, mais inteligência artificial. Então, acho que esse é o desafio nacional. Eu acho que nós estamos no caminho correto. Eu acho que eventos tipo este do simpósio, ele é importante, ele ajuda nessa parte educativa. Nós temos vários participantes, cada um contribuindo com as suas experiências, com as suas entregas. Esse network, ele é importante no momento que você vai iniciar um novo assunto, vai iniciar uma nova rotina. Você já sabe a quem estabelecer um contato e buscar esse material, já não partir de uma estaca de zero, mas um pouquinho acima. Isso dá uma celeridade normalmente a nossos projetos. Então, dialogar, compartilhar conhecimento, expertise, eu acho que é a tendência natural e a tendência normal do mundo. Todos os países querem que os dados dos seus cidadãos sejam respeitados internamente e externamente. E para isso, esse diálogo é um primeiro e importante passo.